Bom dia! Hoje são 23 de abril de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No vídeo de ontem, mostrei aqui uma matéria na revista Veja. Revista Veja do dia 18 de abril de 2018, semana passada. Vou pegar agora outra matéria que está aqui na Veja, que mostra mais uma vez que crença religiosa, como dizia Freud, leva o homem a um estado equiparável à demência, à amência. Vou aqui mostrar na revista Veja, na página 42, uma afirmação aqui do Papa Francisco. Aqui está, veja aí. Uma afirmação do Papa Francisco. Coloquei no quadro as palavras do Papa Francisco para que nós analisemos. Correto, gente? E você vai, mais uma vez, chegar à conclusão de que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Correto? Então vamos aqui. Muito bem. Na revista Veja, você viu aí? Revista Veja, do dia 18 de abril de 2018, semana passada, na página 42, o Papa Francisco diz o que está aqui. Correto, gente? Então vamos aqui. Ele diz assim: a defesa do nascituro deve ser clara, firme e apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão. Muito bem. Aí está o texto do Papa Francisco, correto? Esse texto aqui dá para você dividir em dois, né? Em duas partes, não é isso, gente? Aí eu coloquei lá em cima, veja, o Papa Francisco. Nesse texto aqui, pequeno dele, nessa afirmação do Papa, no primeiro momento, na primeira parte, ele é contra o aborto, correto? E na segunda parte, ele é contra a pobreza. Veja aí, a defesa do nascituro deve ser clara, firme e apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada. Essa aí é a primeira parte. E aí ele é contra o aborto. Ele diz a defesa do nascituro. Nascituro, gente, nascituro é aquele ser que está dentro ainda do útero materno, que ainda não nasceu, correto? Está dentro do útero. Então, nascituro é aquele que está para nascer, correto? Então, aí o Papa é contra o aborto. Ele levanta aí a bandeira contra o aborto, né? Dizendo aí que o aborto está ligado aí, o aborto é contra a dignidade da vida humana, que é sempre sagrada. E a segunda parte do texto do Paulo Francisco, do Papa, mas igualmente sagrada é a vida dos pobres, que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão. E ali está a segunda parte, contra a pobreza. O que interessa aqui é a posição do Papa contra o aborto, correto? Muito bem. Ora, o que o Papa diz aqui é uma afirmação dele que não condiz com a realidade, nem da Bíblia e nem do mundo atual em que nós vivemos. O Papa diz aqui que o homem deve ser contra o aborto, porque agindo assim, ele está
contra a extinção, a interrupção de uma gravidez, e que essa interrupção da gravidez, é uma coisa sagrada. A coisa mais sagrada que existe para o Papa é a pessoa ser contra o aborto. Porque, segundo a visão do Papa, ali, um nascituro, aquele que está ainda dentro do útero materno, aquele ser que ainda vai nascer, aquele ser não tem condições de se defender. Então, para o Papa, o aborto é um crime mais perverso do que o próprio homicídio. Correto, gente? O Papa está dizendo que o aborto é um crime mais hediondo do que o próprio homicídio. Eis aí as palavras do Papa. E o Papa está profundamente enganado. O aborto jamais é um crime mais complicado, é um crime, o aborto, mais hediondo que o homicídio. Não é. O Papa está profundamente enganado. A primeira enganação do Papa é essa. A primeira enganação, o primeiro erro do Papa é esse. É dizer que o aborto é um crime mais hediondo que o homicídio. Não é. E o segundo erro do Papa é invocar aqui a bandeira contra o aborto, quando na própria Bíblia, que é o livro sagrado para o próprio Papa, a Bíblia nunca condenou o aborto. Ao contrário. Ao contrário, a Bíblia nunca condenou o aborto. Portanto, dois erros aí do Papa. O primeiro erro qual é? É quando ele diz que o aborto é um crime mais hediondo, mais perverso do que o homicídio. Não é. E vou mostrar aqui, não é. E o outro erro do Papa é invocar a Bíblia como se a Bíblia condenasse o aborto. A Bíblia não condena. Nunca condenou o aborto. De Gênesis ao Apocalipse, isso aqui é invenção do Papa. Correto, gente? Muito bem. Então vamos ali. Eu coloquei, veja lá. O mundo bíblico nunca condenou o aborto. Em razão disso, o Papa não pode ir à Bíblia, recorrer à Bíblia para mostrar que ela é contra o aborto. Não é. Isso não é verdade. Eu vou mostrar isso aqui em várias passagens. Correto, gente? Muito bem. Agora vamos aqui ao outro erro do Papa. Ele diz que o aborto é um crime mais hediondo, mais repugnante do que o próprio homicídio. Ele diz aí, correto, gente? E não é. E não é. Assim também pensa a grande quantidade aí, a grande parte do povo brasileiro, né, que não conhece leis, que não conhecem o direito. Então, dizer que o aborto é um crime mais perverso do que o homicídio, isso aí é ignorância jurídica. É ignorância jurídica. É a ignorância jurídica do Papa, é a ignorância jurídica de qualquer pessoa que pensa como o Papa. E vou mostrar aqui o exemplo, correto? Muito bem. Vem aí a pergunta. O que é mais grave, gente? O que é mais grave? O que é mais perverso? O homicídio ou o aborto? A resposta é o homicídio. O homicídio é um crime mais perverso, é um crime mais hediondo do que o aborto. E isso está na própria lei brasileira, que, ao contrário das leis bíblicas, são leis aqui perfeitas, leis muito mais inteligentes do que as leis que estão na Bíblia, no mundo antigo. Então, o Código Penal brasileiro é ali o compêndio que traz ali o homicídio e o aborto. E você verá facilmente que o aborto é um crime menos grave do que o homicídio. A razão pela qual o Papa está aqui profundamente enganado. Correto, gente? Então
Então vamos aqui. Eu coloquei assim, Código Penal Brasileiro, aí coloquei homicídio e o crime de aborto. Os dois estão lá no Código Penal Brasileiro. E você verá agora, de forma irrefutável, não há como você criticar o que está aqui, de que o homicídio é um crime muito mais grave do que o aborto. E por várias razões. Poderia fazer aqui inúmeros vídeos mostrando por que o homicídio é mais grave do que o aborto. Mas eu vou aqui apenas mostrar as leis lá no Código Penal, correto, gente? Então vamos aqui. Homicídio e aborto. Peguemos o homicídio. Homicídio, o que é, gente? É quando uma pessoa mata outra, correto? Homicídio é isso. É quando uma pessoa mata outra. O aborto é diferente. O aborto não é homicídio. O aborto é a interrupção da gravidez. Certo? É a interrupção da gravidez. É você extinguir uma vida, que pode ser vida ainda ou não, ainda que está no útero da mãe. Então, quando você faz isso, você não comete homicídio, comete aborto. É preciso dividir, é preciso explicar o que é homicídio e o que é aborto, correto? Muito bem. No homicídio, gente, a vítima é outra pessoa, é outro ser humano que está ali vivo, que já nasceu há muito tempo, ou pode nascer há poucos momentos e ser assassinada. Então, homicídio é quando alguém mata outro alguém, e esse outro alguém, a vítima, já saiu do útero materno, e aí é homicídio. Quando um ser está no útero materno, lá dentro da mãe, e aí ele tem sua vida ceifada, né? Tem sua vida interrompida, aí é aborto, coisa diferente de homicídio. Muito bem. Então, no Código Penal Brasileiro, você vê lá, artigo 121, diz assim, matar alguém. Veja a pena, a punição, gente. É reclusão, olha aqui, reclusão, olha a punição aqui para o homicídio, hein? E você vai ver que ele é mais grave, é um crime muito mais hediondo que o próprio aborto. Então, reclusão de 6, olha aqui, de 6 a 20 anos, correto? Isso aí é o homicídio simples. No artigo 121 do mesmo código, parágrafo 2º, temos ali o homicídio qualificado, ou seja, a pena é maior ainda. Veja, homicídio qualificado, são vários casos, né? Você matar uma pessoa por motivo fútil, isso aí é homicídio qualificado. Se você matar uma pessoa por meio de emboscada, isso aí é homicídio qualificado. E assim por diante. Então você vê aí que para o homicídio qualificado, a pena ainda é maior, porque o crime é muito mais perverso. Então, homicídio qualificado, a pena é de reclusão de 12, veja aí, a 30 anos. Então você vê aqui que as penas são muito altas, né? Para quem comete homicídio. Por que as penas são altas? Porque o homicídio ali é muito mais grave do que o aborto. Agora vamos para o aborto. E veja o que a lei diz. Aborto. Temos aí os casos de aborto, não é? Nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal Brasileiro. O artigo 124 diz assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. É quando a própria mãe aí, a própria mulher grávida, não é? A própria mulher grávida, ela provoca aborto em si mesma. E aí está a pena. Veja lá qual é a pena. Olha a diferença. Detenção. A pena aqui é detenção. Por quê? Porque o crime, para a lei, o crime de aborto, é menos hediondo, é menos repugnante do que o crime de homicídio. Você viu aqui que o crime de homicídio
traz ali sempre a reclusão. E aqui já é detenção. É mais simples aí o crime. Olha aí, o aborto. E a pena, gente? Qual é a pena aí para o aborto? Quando a própria mulher provoca o aborto em si mesma. A pena lá, veja, é de apenas 1 ano, é de 1 a 3 anos. Compare com o homicídio aqui. A pena é maior, como você viu aí, ó, o homicídio simples. A pena é de 6 a 20 anos. Por quê? A pena aqui para homicídio leva mais tempo, é mais demorada. Por quê? Porque para a lei, o homicídio é muito mais grave do que o aborto. Ao contrário do que diz aqui o Papa Francisco, gente, entendeu? Outro exemplo, artigo 125. Aí diz assim: provocar aborto sem o consentimento da gestante. Isso aí é o caso em que a mulher grávida, ela não quer provocar aborto. Aí vem uma pessoa e provoca o aborto sem o consentimento da gestante. A gestante aí, ela quer ter o filho dela. Aí vem um bandido e provoca aborto nessa mulher sem o consentimento dela. Então você vê que a pena já aumentou, ó, reclusão. Reclusão, não é? Já aumentou aí, ó. Agora veja lá os anos. Olha lá, de 3 a 10 anos a pena. Ainda menor do que a pena aqui para homicídio simples, que é de 6 a 20 anos. O que a lei quer dizer com isso? Quer dizer que o homicídio é mais grave do que o aborto, ao contrário do que diz aqui o Papa Francisco. Correto, gente? E o outro exemplo de aborto, no artigo 126 do próprio Código Penal brasileiro, ali diz: provocar aborto com o consentimento da gestante. Porque ali eu não coloquei o resto porque não há espaço. Então, no artigo 126 do Código Penal, mais um caso de aborto. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Aí, a mulher grávida, ela concorda, ela pede a alguém para fazer o aborto. Então, qual é a pena também para esse crime, gente? Está lá, reclusão, aqui está. Olha o tempo, de 1 a 4 anos. Apenas de 1 a 4 anos de reclusão. Muito menos aqui a pena do que a reservada ao crime de homicídio simples, 6 a 20 anos. Imagine o homicídio qualificado. Gente, então você vê aí que para a lei brasileira, que é uma lei hoje em relação às leis da Bíblia, são leis muito mais modernas, são leis perfeitas sob o ponto de vista técnico. Então, na própria lei brasileira, que é o Código Penal brasileiro, o crime de homicídio, gente, é muito mais grave, é muito mais hediondo do que o crime de aborto. Entendeu, gente? Isso aqui é razão, isso aqui é racionalidade. Uma pessoa matar outra pessoa é muito mais grave do que uma pessoa provocar aborto. É muito mais grave. E a própria lei traz aí as penas maiores para o homicídio, porque é mais grave do que o aborto. Então, você vê aqui que o Papa, ao defender o aborto, ele diz aqui que está em jogo a dignidade da vida humana. Matar, extinguir a vida de um nascituro que ainda está no útero da mãe, não tem como se defender. E que o Papa aqui diz que o aborto é muito mais grave do que o homicídio. E não é, como diz aqui o Código Penal brasileiro. Agora vou mostrar no próximo quadro, gente, que o mundo bíblico nunca condenou o aborto. Então o Papa não pode recorrer à Bíblia contra o aborto. E também o Papa não pode recorrer à Bíblia para defender a dignidade da vida humana, porque ali o mundo bíblico não respeitava a dignidade da vida humana. Então o que o Papa diz aqui, gente, é uma coisa que não tem sentido algum. Ele não tem apoio, não encontra
na própria Bíblia, livro que para ele é sagrado. Infelizmente é isso. Então vamos agora provar que a Bíblia nunca condenou o aborto. Vamos aqui com os exemplos no próximo quadro. Gente, o mundo bíblico jamais levantou a bandeira contra o aborto. Líderes religiosos enganam os fiéis. O mundo da Bíblia, gente, é um mundo muito perverso. Leis mal feitas, leis hediondas, leis extremamente irracionais. Então aqui vou dar um exemplo de que na Bíblia não há a bandeira contra o aborto. Ao contrário, veja aqui, gente, em Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23, temos aí um caso exemplar. Diz assim: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, veja aí, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. O que é isso aqui, gente? Mostro aqui, faço até um desenho explicando o versículo 22 e o versículo 23. Veja aí, vou repetir, vou ler de novo. Se homens brigarem e ferirem, veja aí, se homens brigarem e ferirem, apenas ferirem a mulher grávida, e ela, em consequência desse ferimento, ela aborta, ela perde ali o feto, não é? Que está dentro do útero dela. Ela aborta a mulher em consequência dos ferimentos causados pelos homens aí, pela briga dos homens. E diz lá a Bíblia, porém sem maior dano. Sem maior dano para quem? Para a mulher. Sem maior dano para a mulher grávida. Isto é, ela fica ferida, apenas ferida. Ela não morre. Ela não morre, ela apenas fica ferida, mas perde aí o feto, né? Ela perde ali o ser que está dentro do útero dela. Então, qual é a solução aí, ó? Porém, sem maior dano para a mulher. Ou seja, ela não morre, apenas fica ferida. E o que acontece? Aquele homem que feriu a mulher, você vê aí que não dá importância nenhuma ao aborto. Pouco importa ali o aborto. O problema é a mulher. Aquele homem que feriu a mulher será obrigado a indenizar ali conforme o que exigir o marido da mulher. Então você vê aí de forma clara que o aborto em si não tem importância nenhuma no mundo da Bíblia. A mulher ficou apenas ferida. Ela, em consequência desse ferimento, ela abortou. Ela perdeu ali o ser que ela esperava. E houve apenas ferimento. Não foi um dano maior para a mulher. Ela não morreu. Apenas ficou ferida, mas perdeu ali o ser que esperava. Então a solução apenas é a indenização. Quem feriu a mulher vai pagar uma indenização porque feriu a mulher e não porque provocou o aborto. Veja aí, o aborto não tem importância nenhuma aqui no mundo da Bíblia. Essa é a verdade que líderes religiosos deturpam e enganam os fiéis. E aí o exemplo, o versículo 23. Aqui a mulher não fica apenas ferida. A mulher grávida, ela morre. E morrendo, aí será a morte dela e não a indenização. Então veja aqui o exemplo. Versículo 22, o que é isso? Vamos supor aqui homens brigando, não é? Eu botei aqui 2 homens. Poderiam ser, não é? Poderiam ser 3 homens brigando,
4 homens brigando, não é isso? 5 homens brigando. Mas aqui, como exemplo, coloquei apenas 2 homens brigando. Temos aqui este homem, chamado Edson, e este homem aqui, chamado Feliciano, correto? Os dois estão brigando. Com essa briga, eles causam ferimentos a esta mulher aqui que está grávida. Veja aí, a mulher está grávida. Então, o Edson e o Feliciano, em briga, eles causam ferimentos a esta mulher aqui que está grávida. Em consequência desses ferimentos, essa mulher aqui, ela aborta o feto lá. Ela aborta aquele ser que está no útero dela, correto? Ela aborta em consequência dos ferimentos da briga havida entre o Edson e o Feliciano. Muito bem, então você viu aqui que a mulher, no caso do versículo 22, ela não morreu. Ela está viva, mas está ferida. Só que o feto aqui morreu, ela abortou. Então você vê que a solução aqui é apenas a indenização. Aquele homem que feriu essa mulher, ele vai pagar uma indenização ao marido dela apenas porque feriu a mulher. Ou seja, o feto morreu, houve o aborto, mas em relação ao aborto, nada aqui, porque, veja, o aborto não tinha importância nenhuma no mundo da Bíblia. É por isso aqui que é uma mera indenização, em razão dos ferimentos causados a essa mulher grávida que ficou ferida. Então, o feto aí, o aborto, não é punido de forma alguma, apenas os ferimentos causados a essa mulher grávida. Correto, gente? Esse aqui é o quadro do versículo 22. E aqui o quadro do versículo 23. Veja bem, a solução aqui foi a mera indenização. Aquele homem que feriu a mulher grávida vai pagar uma indenização porque feriu essa mulher. E não porque foi causa do aborto. O aborto aí nem tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. A importância aí é a mulher grávida. É a mulher grávida aqui, que foi, aqui no caso, foi ferida e que aqui no segundo caso ela morreu. É em relação a ela e não ao aborto propriamente dito. Muito bem. No versículo 23, temos aqui os mesmos homens, né? O Edson e o Feliciano brigando aqui. Em consequência aqui dessa briga dos dois, os dois, ou apenas um, causou dano grave à mulher grávida. Aqui está a mulher grávida, correto? Nesse caso aqui do versículo 23, o dano, veja aí, ó, mas se houver dano grave, a quem? A mulher, e não aquela criança que morreu, porque ali não tem importância nenhuma. O importante aqui é a mulher, e não o feto lá que estava no útero dela. Mas se houver dano grave para a mulher, então darás vida por vida. Então veja, Edson e Feliciano brigando, eles causam aqui o dano grave, que é a morte da mulher. E aí qual é a solução para esse caso aqui do versículo 23? A solução é a morte, vida por vida, a morte do homem que causou a morte da mulher grávida. Mas em relação ao feto, não há aqui proibição alguma. Entendeu, gente? Isso aqui, gente, é de uma clareza profundamente marcante, tá? Aqui no versículo 22, repito, 2 homens ali, 3 homens brigando, e ali eles causam ferimentos a uma mulher grávida. Ela aborta, mas esses ferimentos não têm maior dano em relação à mulher grávida. Ela fica apenas ferida, ela não morre. Nesse caso, quem feriu a mulher vai pagar apenas uma indenização porque feriu a mulher, mas não vai pagar porque aí causou o aborto. O aborto não tem importância aí na Bíblia.
Já no versículo 23, dessa briga aí, houve dano grave para a mulher. A mulher grávida perdeu a vida. Se ela perdeu a vida, aquele que causou a morte dela vai pagar vida por vida. Entendeu, gente? É simples assim. Você vê de forma clara que o aborto na Bíblia, no mundo bíblico, o aborto não era condenado. O feto aí não tinha importância nenhuma, como você vê aí, ó. O feto morreu, mas a punição aí para quem feriu a mulher é a indenização. E a punição para quem matou a mulher é a vida por vida. O feto em si não tem importância nenhuma. Certo, gente? Vamos agora mostrar mais um exemplo de que a mulher grávida não era protegida pela Bíblia e o aborto nunca foi uma bandeira bíblica contra esse aborto, correto? Vamos aqui a mais um exemplo. Gente, veja aqui mais 3 exemplos bíblicos de que as escrituras hebraicas e judaicas aqui elas não levantavam a bandeira contra o aborto. Veja aqui mais 3 exemplos. Em Mateus, lá no Novo Testamento, não é? Dos cristãos, temos lá, capítulo 24, versículo 19. Aqui, nós temos aquela velha lenda dos cristãos de que o Messias iria voltar, né, para aquele tempo. E aqui os sinais do tempo, né? Quando o Messias, que é Cristo em grego, iria voltar para salvar ali o povo judeu do domínio romano. E não salvou, né? Como você viu. Então, em Mateus capítulo 24, 19, mais um sinal aí da volta do Messias. E aí está escrito de forma clara, veja aí. Ai das que estiverem grávidas, veja aqui, gente. Ai das que, isto é, daquelas mulheres que estiverem grávidas, ou seja, com um feto em seu útero, ali, mulheres grávidas, ai delas e também ai daquelas das que amamentarem naqueles dias. Então você vê aí que no próprio discurso da fantasia cristã, da volta do Messias para aquele tempo, as mulheres grávidas, como está escrito aí, iriam sofrer mais ainda do que as mulheres não grávidas. Entendeu, gente? Mulheres grávidas aí iriam passar por momentos ali de sofrimento terrível e aí perdendo aí com certeza o ser que estava em seu útero. Então você vê de forma clara que a propaganda cristã, ao contrário do que dizem os líderes religiosos e o que está na própria Bíblia, mostra que não havia respeito algum com a mulher grávida. Então aqui, na volta, nessa lenda cristã, na volta do Messias para aquele tempo, o Cristo em grego, as mulheres grávidas iriam sofrer mais ainda. Mulheres grávidas sofrendo, ali seres em seu útero também sofrendo. Então você vê aí que o respeito em relação à mulher grávida é nenhum na Bíblia. E aqui está a prova em Mateus capítulo 24, versículo 19. Mais outro exemplo, gente. Em Josué capítulo 6, versículo 21. Aqui, gente, é aquela lenda e não história da conquista de Jericó pelos hebreus. Então, aí está a conquista de Jericó, apenas uma lenda, e aí suas atrocidades. Isso aqui, gente, é de uma monstruosidade que fere qualquer pessoa normal. Uma pessoa normal que lê isso aqui vai ficar indignada com tanta barbaridade, com tanta violência. Só que os cristãos, como estão mergulhados numa ilusão religiosa, eles ficam cegos e não veem a maldade que aqui está. E aqui também não há nenhuma defesa contra mulheres grávidas. Veja aí, diz assim, Josué capítulo 6, versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, ou seja, em Jericó, os hebreus, né? Amando do Deus hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, tudo quanto na cidade havia,
destruíram totalmente a fio da espada e mataram ali os hebreus, a mando do Deus hebreu, mataram ali tanto homens como mulheres. Veja aqui, ó, mulheres que moravam ali em Jericó foram barbaramente assassinadas ao fio da espada por hebreus, não é? A mando do Deus hebreu, na lenda bíblica. E tanto homens como mulheres morreram, como também tanto meninos como velhos, e também bois, ovelhas e jumentos. Então você vê aqui que os hebreus, na lenda bíblica, causaram barbaridades aí em Jericó, mataram ao fio da espada meninos, crianças inocentes, e também homens e mulheres. Aí vem essas mulheres aí que moravam em Jericó e que foram assassinadas pelos hebreus, na lenda bíblica. Quantas aí não estavam grávidas, hein? Quantas, não é? Então você vê aí que eles matavam, na lenda deles, matavam abertamente mulheres, pouco importando se eram grávidas ou não. Isso aí é mais uma barbaridade que está na Bíblia e que os cristãos não veem por causa da cegueira religiosa. Correto? E vamos para cá, outra grande passagem bíblica. E são muitas. Se eu fosse aqui pegar uma a uma, faria aí uma série com mais de 1000 vídeos. Vamos pegar essa outra barbaridade aqui, que também não respeita mulher grávida, muito menos crianças. Vamos aqui. Em Números, capítulo 31, versículos 1, 2, 15, 17 e 18. Escolhi aqui para o vídeo. Então você vê aqui mais uma monstruosidade que está na Bíblia, só que o Papa não lê esses versículos aqui nas missas, pastores evangélicos não leem esses versículos aqui em suas igrejas evangélicas e os cristãos também não enxergam por causa da cegueira religiosa. Vamos aqui. O que é isso aqui que está escrito em Números 31? É a vingança, veja aí, a vingança na lenda bíblica do Deus hebreu, criado pelo povo hebreu e o mesmo Deus dos cristãos. O Deus hebreu aqui, ele mesmo ordena a Moisés, na lenda bíblica, que Moisés vingue os filhos de Israel dos povos midianitas. E aí o Moisés, veja, o Moisés foi lá e cumpriu a ordem do Deus hebreu. Aqui está, disse o Senhor, que é o Deus hebreu, na lenda bíblica, a Moisés. Moisés, vinga, olha aqui, como o Deus hebreu é vingativo. Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Aí, o que aconteceu? Moisés foi lá e cumpriu a ordem do Deus hebreu. Mandou seus soldados, e ali os soldados invadiram a aldeia midianita e mataram ali várias pessoas, até mesmo mulheres grávidas. Isso mostra que não havia respeito algum com mulheres grávidas. Muito bem. Então, quando os soldados de Moisés mataram os reis midianitas e mataram os homens adultos, midianitas, aí os soldados hebreus trouxeram para Moisés, veja aí, trouxeram diante de Moisés as mulheres midianitas e as criancinhas midianitas. Muito bem. Eles deixaram vivas as mulheres midianitas e as criancinhas midianitas. Aí quando Moisés viu aquilo, veja o que Moisés diz. Disse-lhes Moisés disse aos seus soldados: deixastes viver todas as mulheres? Veja aí o assombro de Moisés. Moisés era de uma maldade sem fim. Então Moisés diz: deixastes viver todas as mulheres? E aí continua Moisés aqui no versículo 17 e 18. Veja a maldade de Moisés. Ele diz assim para os seus soldados: agora, pois, veja aí, agora, pois, olha aqui, matai dentre as crianças, veja que maldade, matai dentre as crianças
todas as do sexo masculino. Então Moisés aqui está mandando que seus soldados, seus capangas, matem ao fio da espada todas as criancinhas do sexo masculino. E aí eles mataram. Muito bem. E continua Moisés em sua maldade. E matai, veja o que ele diz, o Moisés, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Moisés aí está mandando seus capangas, seus soldados, para que eles matem aquelas mulheres que ficaram viúvas ali de seu marido, as mulheres que ficaram viúvas de seu marido, não é? Os maridos foram assassinados pelos soldados de Moisés, e Moisés estava pedindo para que aquelas mulheres também fossem mortas, e aí os soldados mataram todas as mulheres midianitas que já eram mães e que estavam também grávidas, eles mataram ali, pouco importando o aborto para eles. Então, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. E aí os soldados foram lá e mataram mulheres ali, midianitas, viúvas e mulheres que estavam grávidas também. Eles mataram todas, pouco importando se estavam grávidas ou não. E aí continua Moisés em sua maldade, no versículo 18. Porém, todas as meninas, veja aí, porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Gente, isso aqui é uma barbaridade sem fim. Moisés aqui está dizendo que as meninas, as jovens virgens midianitas, que perderam sua mãe, que perderam seu pai, por causa da ação criminosa dos capangas de Moisés, Moisés está pedindo para que essas meninas virgens continuem virgens para o deleite dos capangas que mataram seus pais e suas mães. Gente, isso aqui é de uma barbaridade sem fim. O cristão lê isso aqui e não vê nada, porque ele é cego pela crença religiosa. Como dizia Freud, a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Isso aqui é uma barbaridade sem fim. Se essa maldade que está aqui na Bíblia ocorresse hoje aqui no Brasil, todas as pessoas iriam chorar de dor das meninas virgens, das mulheres que foram assassinadas, né? Das mulheres grávidas assassinadas aqui, dos homens que foram assassinados aqui. Então isso aqui seria de uma repugnância sem fim. Mas como se trata de religião, é um texto que está em um livro religioso, aí as pessoas ficam cegas e não veem as maldades que estão aqui. Então você vê que o discurso lá do Papa Francisco naquela revista, né, de que o aborto é um crime hediondo, não é? Que o aborto é pior do que o homicídio, porque o aborto, a pessoa mata um ser indefeso, não é? Que é o feto que está no útero da mãe. O Papa vê assim. Só que o Papa está errado. O Papa está errado por quê? Porque o aborto, como mostrei aqui, não é mais grave do que o crime de homicídio. E isso é provado no Código Penal brasileiro. O homicídio é mais grave do que o aborto. E o Papa está errado também quando diz que ele fica indignado com o aborto. Ora, então o Papa não está lendo a Bíblia. Ele não está lendo a Bíblia, que é o próprio livro que ele considera, entre aspas, sagrado. Porque, como mostro aqui, as barbaridades na Bíblia são gritantes. Aqui, abortos praticados e nenhuma censura bíblica. Aqui, homicídios que são mais graves do que o aborto, também homicídios aqui praticados. Aqui, a depravação sexual, se aproveitar de jovens virgens que tiveram seus pais assassinados pelos capangas de Moisés.
aproveitar-se sexualmente dessas jovens, isso é uma aberração que está na Bíblia, mas os fiéis que frequentam as igrejas não veem porque estão cegos pela crença religiosa. Como sempre digo, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. O melhor. E não há outro igual. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.